Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, mais um dia, queremos te glorificar e te agradecer, Senhor. Diariamente, Senhor, oramos por o agradecimento ao Senhor, Pai, pois o Senhor jamais nos abandona, nos deixa e sempre está nos dando, Senhor, a direção e o caminho pelo qual nós devemos seguir. Pai, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, pois sem o Senhor e a sua infinita misericórdia, Pai, seríamos ceifados pelo nosso adversário nesse mundo. Neste dia de hoje, Pai, eu te oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor continue nos dando a direção, nos revelando o caminho, para que possamos juntos alcançarmos, Senhor, as tuas promessas nessa terra. Senhor, eis-nos aqui, nos usa segundo a tua vontade, segundo a tua direção, fala através dos nossos lábios, Senhor, e que possamos ter o entendimento que vem do Senhor, Pai. Não aquele que nós entendemos como nosso, mas aquele que vem com a sua sabedoria, Senhor. Traz a luz do entendimento sobre as nossas vidas, Senhor. Da mesma forma, Senhor, eu continuo orando, Senhor, por Israel. Senhor, naquela terra se encontra o teu povo escolhido pelo Senhor. Abençoa os teus servos, Senhor, que estão numa guerra, Senhor, numa luta contra, Senhor, a Palestina. Senhor, em nome de Jesus. Cuida dos teus filhinhos, Pai, que clamam e choram pelo Senhor. Livra-os, Senhor, de todo o mal, de toda a dor, de tudo aquilo que não procede do Senhor, Pai. Assim, da mesma forma, eu te peço, Senhor, livra a nossa casa, Senhor, de todo o mal, de toda inveja, de toda cobiça, oração contrária, Senhor, setas que voem de dia ou de noite, Pai. Senhor, dá saúde ao teu povo, Senhor. Cuida dos nossos filhos, familiares, cônjuges, Pai, em nome de Jesus, Pai. E fala conosco nesta manhã, para a honra e glória do teu nome. Amém. E glória a Deus. Amém. Amados irmãos e irmãs, mais um dia estamos aqui pela misericórdia e a graça do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado. Amém. Amados, nesse dia de hoje eu te peço, deixa sua curtida nesse vídeo, marque o like. Se você não é inscrito, se inscreva, marque as notificações. Vamos fortalecer o canal e caminharmos juntos na presença do Senhor, amém? E por favor, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Não se esqueça, isso é importantíssimo, porque dessa forma estamos levando a palavra de Deus àqueles que não a conhecem, e através deles outros receberão. Amém? A nossa missão é levar a palavra de Deus a toda criatura. Amém? Amados, nesse dia de hoje, estamos aqui sobre a palavra de Deus para falarmos sobre a luta que temos contra a carne. É contra a carne a nossa guerra, para que o nosso espírito seja fortalecido. E hoje nós vamos trazer duas passagens que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo, como sabemos, ele era um fariseu, que antes era chamado por Saulo. E Saulo perseguia aos servos de Jesus. Perseguia mesmo, até o dia que Deus apresentou Jesus a Paulo. E aquele homem que recebia o cunho de Saulo se transformou e passou a usar o nome de Paulo. E Paulo foi um apóstolo do Senhor, digno e fiel na palavra do Senhor. Bom, vamos começar no 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. E a palavra de Deus narra assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus,
para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Primeiro eu quero esclarecer, aqui tem um termo que Paulo diz assim, para destruir fortaleza e anulando sofismas. Essa palavra sofismas, ela significa tudo que induz ao erro. Os sofismas eram considerados na época pessoas sábias e inteligentes que usavam o seu conhecimento para ganhar qualquer coisa, qualquer vantagem com relação às pessoas que não tinham conhecimento. Então, aqui Paulo diz que devemos destruir fortalezas, anulando qualquer sofisma, tudo que induz ao erro, contra o conhecimento de Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui, que a nossa força real é a espiritual. Nós devemos enxergar que o inimigo ele usa as pessoas, mas as pessoas não são os nossos inimigos. A nossa guerra não é contra as pessoas, mas contra o mal que habita nas pessoas. E para entendermos isso, nós devemos realmente alimentarmos o nosso espírito com amor, com perdão, com carinho. E amar não é amar aquele que nos acaricia. Devemos amar aquele que nos faz mal. Só o amor liberta as pessoas das suas mentiras, dos seus enganos, das astúcias ciladas do inimigo sobre a sua vida. Se realmente não tivermos o amor sobre a nossa vida, retribuiremos com ira, com raiva e chegando até mesmo ao ódio, que o ódio é o veneno contra a paz do nosso espírito. Então nós devemos enxergar que o inimigo usa as pessoas, mas o nosso inimigo não são as pessoas. Paulo ainda, no livro de Efésios, ele narra mais sobre isso, sobre essa guerra espiritual. No capítulo 6, do versículo 12 ao 18, ele vai dar um pouco melhor o entendimento sobre isso. Vamos ler? Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele vai orientar, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui existem alguns pontos primordiais, meus irmãos. Quando Deus fala através de Paulo que a briga
não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Não devemos ficar guerreando contra as pessoas. Devemos estar firmes espiritualmente para guerrear no mundo espiritual. E Paulo aqui orienta para que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. E ele fala ainda mais que o mal habita em regiões celestiais. Além de brigarmos contra o nosso verdadeiro adversário, devemos guerrear contra o mal que habita dentro de nós. Esse mal, ele quer levantar o quê? A carne quer que nós tenhamos raiva das pessoas, ódio das pessoas, e isso não é de Deus. Mas para isso nós devemos o quê? Dar alimento ao Espírito. Qual é o alimento do Espírito? Paulo vai ensinar aqui, que nós devemos nos revestirmos primeiro da verdade. A verdade é a base da armadura de Deus. E depois, nós devemos confiar na justiça de Deus. A couraça da justiça é entregarmos na mão de Deus tudo que nos aflige. Não é nós fazermos justiça com as próprias mãos. Mas para isso ele manda a gente calçar os pés com o Evangelho. O Evangelho é o quê? O Evangelho é Jesus Cristo. Mas para mim abraçar Jesus, eu tenho que estar o quê? Com fé. E aí ele fala sobre o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Jesus. E dessa forma, nós apagaremos todos os dados, todas as setas inflamadas do maligno sobre a nossa vida. E com certeza, a nossa convicção será a salvação. E a partir daí, a partir do momento que eu estou cingido pela verdade, eu estou com o Evangelho dentro de mim. Eu não luto mais contra as pessoas, mas contra o mal que habita nas pessoas. A minha espada será pesada, pois ela será a palavra de Deus. O que estamos fazendo hoje? Aprendendo a manusear a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E não podemos esquecer que Paulo ainda nos ensina que devemos orar e suplicar a Deus a misericórdia. E orarmos por todos os santos. Orarmos por todas as pessoas que nos rodeiam, as autoridades, todos aqueles que nos ajudam. E dessa forma, venceremos o nosso adversário real. Amados, Deus, através dessa palavra, ele fala tremendamente com cada um de nós. Primeiro, ele nos ensinou a nossa força espiritual. Segundo, ele nos ensinou que o mal não são as pessoas, mas quem usa as pessoas. Esse é o nosso verdadeiro adversário. E por último, devemos todos os dias nos revestirmos da armadura de Deus, não esquecendo que o primeiro item é a verdade. Sem a verdade, não temos condições nenhuma de estarmos perante ao Senhor. Então devemos nos livrar de toda a mentira e não devemos sermos sofistas.
O sofismo é engano, é mentira. Devemos trabalhar com a verdade em espírito. E dessa forma, a nossa oração vai chegar no reino de Deus. Eu não sei por qual situação que você passa na sua vida. Eu não sei por qual problema, mas faça uma reflexão nesta manhã. Não depende do nosso adversário nos destruir, mas sim depende de como nós estamos nos defendendo. Se nós nos defendemos com as ferramentas que Deus tem nos dado, nenhuma condenação recairá sobre as nossas vidas, porque estamos andando segundo o Espírito. Mas se não temos a sabedoria de entendermos a palavra de Deus, vamos tentar resolver no olho por olho e dente por dente. Na hora que a gente vai na carne enfrentar no mundo espiritual o nosso adversário, a perda é certa. Mas se enfrentamos com as armaduras, com as ferramentas de Deus, Satanás ele tem que se retirar e se dirigir ao inferno em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra venha edificar a tua vida e que ela possa verdadeiramente te dar solidez no seu dia de hoje. E a partir de hoje, essa palavra não saia mais da sua mente e que você tenha a sabedoria de manuseá-la. Amém? Bom, amados irmãos, vamos orar. Eu quero nessa oração estar orando pela vida do pastor Melquisedeque, um homem de Deus que Deus trouxe para palavra, para me ser um ministrador da palavra de Deus, um pastor de Itaguaí, um homem que, na sua humildade, ele prega a palavra de Deus e ele se encontra internado lá em Itaguaí. Ele começou com um sintoma de não se alimentar direito, de vomitar, achou até que era uma virose, mas chegou ao ponto, depois de 1,5 mais ou menos, de ser internado para verificar o que está acontecendo. Eu creio que Deus é que cuida de nós e Deus ele tem saúde para todos nós, ele não precisa da enfermidade para nada. Então, nesta manhã, nesta oração, eu queria estar levantando esse clamor pela vida do pastor Melquisedeque. Amém? Que Deus possa estar com ele naquele local até o momento que ele sair pela porta que ele entrou, saudável na presença do Senhor. Amém? Nós devemos profetizar saúde. A vontade do Senhor prevalece, mas nos cabe profetizar. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã queremos te glorificar, Senhor, pela palavra que o Senhor ministrou sobre a nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, e o entendimento que o Senhor trouxe sobre ela para nós, Pai. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, da mesma forma, Senhor, eu levanto esse clamor pela vida do pastor Melquisedeque, Pai. O Senhor conhece o teu servo, Senhor. O Senhor conhece o teu filho, o coração. Eu creio que o Senhor não precisa dessa enfermidade para nada, Senhor. Eu sei também, Senhor, que a enfermidade é uma permissão do Senhor. E o Senhor tem algum propósito nessa enfermidade. Que se cumpra o seu propósito, que o teu servo possa sair pela porta da frente, Senhor, daquele hospital. Saudável para sua casa, para exercer o ministério que o Senhor tem por ele, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo cura, saúde na vida do teu servo, Pai. Que essa enfermidade seja expulsa do organismo dele, Pai. E que ele possa, em nome de Jesus, retornar ao seio da sua família, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa cura em nome de Jesus. Mas, Senhor, eu sei, seja feita a sua vontade, Pai. Se possível, Senhor, ouça a nossa oração, Pai. Pois a tua palavra, nós estamos embaixo dela. E Jesus nos orientou a profetizarmos cura sobre a vida de toda criatura, Pai. Então assim exercemos o nosso ministério, profetizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém
e glória a Deus. Amém? Tenha um dia abençoado e não se esqueça, Jesus te ama e nós também. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.